Você começa achando que está no controle da situação, e é exatamente nesse ponto, quase imperceptível, que tudo começa a dar errado dentro de você. Porque nada começa grande o suficiente para assustar de verdade. Tudo começa pequeno, sutil e silencioso demais para ser levado a sério. Um clique, só mais uma vez, é o que você diz para si mesmo, acreditando que ainda está no comando de tudo aquilo. E de repente, sem aviso claro, seu corpo reage como se tivesse encontrado algo extremamente valioso, algo que ativa você por dentro. Seu coração acelera um pouco mais do que deveria, sua mente acende de forma intensa, e você sente como se algo importante tivesse acontecendo. E então, você interpreta essa sensação como sorte, como um sinal de que talvez aquilo esteja funcionando ao seu favor naquele momento. Mas não é sorte, é apenas um estímulo bem calculado, projetado para ativar você exatamente onde você é mais vulnerável. E estímulo, quando repetido, quando alimentado, quando não questionado, inevitavelmente vicia e começa a criar dependência dentro de você. Você continua voltando porque no início parece leve, parece inofensivo, parece algo que não tem força suficiente para te afetar de verdade. Mas algo já começou a mudar dentro de você, mesmo que você ainda não tenha consciência clara do que está acontecendo. Você começa a pensar nisso mais vezes do que deveria, em momentos aleatórios, em situações onde antes isso nem existia. E quando você não está fazendo, quando tenta se afastar, você percebe um vazio estranho, uma falta difícil de explicar. Já não é mais sobre ganhar dinheiro ou vencer. Aquilo deixou de ser o objetivo principal sem que você percebesse. Agora é sobre continuar, sobre manter o ciclo ativo, sobre não conseguir simplesmente parar quando decide. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas já passou do ponto, mas ainda acredita que tudo está sob controle. Porque ainda parece possível voltar atrás, ainda parece que basta querer um pouco mais para sair disso. Mas cada tentativa de parar, cada esforço de controle, acaba se transformando em mais um motivo para continuar preso no ciclo. A ansiedade começa a crescer dentro de você, de forma silenciosa, constante, difícil de ignorar. E você tenta justificar isso como expectativa, como se fosse apenas parte do processo, algo normal. Mas não é expectativa, é uma forma de prisão mental que já começou a se fechar ao seu redor. Correntes invisíveis começam a se formar e apertam lentamente, sem que você perceba de onde isso está vindo. E quanto mais você tenta sair por conta própria, mais força essas correntes parecem ganhar ao seu redor. Algo começa a observar você em silêncio, algo que se alimenta exatamente dessa repetição constante, esperando você cair mais um pouco, só mais um pouco, antes de apertar ainda mais o controle sobre você. E mesmo assim, você continua, repetindo o mesmo padrão, como se não tivesse escolha, mesmo sabendo lá no fundo que já não é mais você quem está no controle da situação. É nesse momento que o vulcão começa a despertar dentro de você, ainda de forma silenciosa. Silencioso, invisível aos olhos, mas ativo, crescendo lentamente por dentro. E enquanto você ignora, ele continua consumindo tudo: energia, paz, clareza, direção. Sua paz começa a desaparecer e você nem consegue explicar exatamente quando isso começou. Seu tempo começa a desaparecer, dias passam e você sente que não construiu nada de verdade. E o pior de tudo é que aos poucos você começa a desaparecer dentro de si mesmo. Até que chega um dia, um momento específico, onde tudo fica impossível de ignorar. E nesse momento, você percebe com clareza algo que antes estava escondido. Você já está queimando por dentro, mesmo que ninguém ao seu redor tenha percebido ainda. E tudo começa a doer, não só emocionalmente, mas em um nível mais profundo, mais pesado. O vazio dentro de você cresce e passa a ocupar espaços que antes eram preenchidos por paz. O silêncio ao seu redor deixa de ser tranquilo e começa a ser insuportável. E nesse ponto, já não existe mais espaço para fingir que está tudo bem. Você pode continuar descendo, ignorando, se entregando ainda mais a esse ciclo. Ou pode tomar uma decisão difícil, encarar a dor e interromper esse caminho.
Não é fácil, nunca foi, e não vai ser confortável no início. Mas ainda assim é possível sair, mesmo que pareça tarde demais, porque ainda existe algo dentro de você, algo que não foi completamente destruído. Uma parte sua que ainda resiste, ainda observa, ainda quer sair disso. E é exatamente essa parte, pequena, mas viva, que pode te trazer de volta.